Vamos lá, começamos o capítulo com Saitama em cima de um prédio, quando o mesmo está preparando para comer sua marmitinha. Mas, para começar, é o dia de azar do nosso protagonista. Isso porque assim que ele vai tirar seu hashi da embalagem, ele lhe parte ao meio. O careca fica frustrado com isso, percebendo que um almoço que deveria ser tranquilo seria uma dor de cabeça. E mal sabia o Saitama como ele estava certo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, seguimos aqui com os nossos capítulos extras. Deixa eu pegar aqui o volume pra vocês. Aqui, ó. Estamos aqui falando do volume extra, o capítulo extra do volume 6 de One Punch Man, né? A gente tem aqui o volume 6 nas nossas mãos e aí a gente vai comentar sobre o capítulo extra, que na verdade são dois capítulos, a gente vai comentar o primeiro essa semana, daqui 2 semanas a gente comenta o segundo deste volume, também falando um pouquinho sobre essa ligação e como o Saitama é mais rápido do que o próprio Flash. Meu amigo, Saitama é Saitama. Então, logo depois de você deixar o like, se inscreva aqui no canal. A gente vai conversar também sobre todas essas questões relacionadas a esses mangás. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva lá no canal do Reacts do Geek Brasil. Tem muita coisa legal pra gente falar de One Punch Man por lá e por aqui também. Então, vá acompanhando a gente nas redes sociais. E se for almoçar, não almoce em cima de um prédio. Vai por mim. Saitama sabe o que tá dizendo. Voltamos então com uma muvuca acontecendo perto de um prédio. E uma repórter aparece dizendo que estão na cidade Z e que no topo do prédio uma pessoa ameaça se jogar. Várias pessoas se juntam perto do prédio perguntando o que estava acontecendo, enquanto alguns respondem que uma pessoa está querendo pular. Vamos então ali para o cima do prédio e vemos um senhor de idade dizendo que havia perdido tudo, havia sido demitido, sua esposa e seus filhos haviam fugido e não lhe restava mais nada, não lhe restava um propósito de vida. O senhor grita que se alguém subir até o telhado, ele vai se jogar. Mas então o nosso careca surge ao lado dele, lhe informando que era tarde demais. Isso porque ele havia chegado antes e que estava almoçando. E o senhor questiona ao Saitama quando ele havia chegado ao local. O careca que diz que está ali faz um tempo e pergunta ao senhor se ele não olha muito ao redor. Mas uma conversa lógica não funcionará e o mesmo ameaça se jogar. Saitama volta para sua refeição enquanto o senhor percebe que o careca é um herói ao fazê-lo tal pergunta. O careca diz que havia apenas saído para almoçar, mas o senhor lhe diz que não dá ouvido aos heróis e pede para que o prota lhe olhe. No chão, o herói de classe C, Red Nose, se aproxima ali do prédio, dizendo para o senhor não pular e que ele precisa apenas valorizar a vida. As pessoas ficam intrigadas com a aproximação de Red Nose, meio que fazendo uma pose mostrando que se fez presente no socorro. A repórter continua dizendo que um colega continua lá em cima incentivando a pessoa a ficar viva, enquanto o cameraman reclama para que Red Nose não fique fazendo poses para a câmera atrás da repórter. O senhor continua seu discurso na parte de cima, dizendo que um herói de tal nível não alcança seu coração, a um nível igual ao Saitama, e continua informando para que o Saitama que é fácil ser elogiado e receber aplausos efusivos como ele, assim como é como um herói. Saitama continua comendo sua marmitinha e se pergunta sobre os aplausos efusivos e ao mesmo tempo diz ali para o senhor que ele estava exagerando. O velho então começa a julgar, dizendo que não considera a posição de um herói um trabalho e dirige ao careca de que estava falando com ele. O senhor começa a ficar indignado do Saitama estar comendo, mesmo ele passando por uma situação delicada como aquela, e acaba dizendo que odeia os heróis. Ele começa a dizer que odeia pessoas como os heróis que vivem suas vidas como querem, enquanto o Saitama continua mandando para dentro sua quentinha. Mas o velho fala que ele não, ele trabalhou duro todos os dias para a empresa que lhe mandou embora, tudo para sustentar sua família que também lhe abandonou. Assim, ele ameaça pular do prédio mais uma vez, enquanto o nosso careca continua mandando ver na sua marmita. O velho fica se questionando por que um herói como o Saitama foi aparecer para ele perto da morte assim.
mas ele se conforma. Sua vida era muito miserável. Ele é adequado para seus momentos finais. Um humano verdadeiramente sem sorte. As pessoas na parte de baixo começam a questionar com quem o velho realmente está conversando e se a polícia havia conseguido chegar ao local. As pessoas pedem para que o homem comece logo, como se aquilo fosse um grande espetáculo ou coisa do tipo, para ver a paranoia do povo do universo de One Punch Man. E também não é muito diferente do nosso mundo. Voltamos com o Saitama e ele finalmente decidiu falar. O careca diz para o senhor que não pode lhe ajudar, que não pode reestruturar sua vida profissional, nem resolver seus problemas familiares. Então, se quiser pular, para se sentir livre. O velho perde as esperanças e começa a dizer que já esperava que viesse uma resposta assim de um herói, pois eles não entendem nada sobre as dificuldades da sociedade, então não têm argumentos persuasivos. No máximo, eles só conseguem aproveitar a liberdade enquanto são jovens e que eventualmente se tornarão alguém sem esperança como ele. Só que quando o Saitama retrucaria para falar alguma coisa, um pedaço de carne da sua marmita se desgruda do seu hashi e voa em direção ao térreo. Vai caindo, caindo, caindo em direção ao térreo. Só que em uma velocidade assustadora, o careca arranca em direção ao térreo, correndo pela lateral do prédio. Sua velocidade foi tão grande, tão incrível, que ele chegou antes do pedaço de carne e ainda lhe pegou com o hashi. Assim que fez isso, retornou para o terraço em um piscar de olhos. O velho ficou em um estado de choque ao ver o tamanho da velocidade do Saitama, compreendendo que não estava mais ao lado de um mero herói, mas sim do maior entre eles. Caraca, o Saitama, mesmo sabendo da regra dos 5 segundos, ainda chegou a tempo para pegar a comida antes que ela tocasse no chão. Caraca, eu até brinquei isso lá no Immersion, né? Porque a regra dos 5 segundos, ela foi exposta para nós quando os humanos se dividiram ali dos germes, né? Quando foram realmente se dividir, os germes foram para um lado, os humanos foram para o outro, e ele falou assim, ó, para vocês ficarem com as coisas que caírem no chão, a gente vai ter ali, vai dar para vocês um espaço de 5 segundos. Se a gente pegar ali antes de 5 segundos, não vai precisar realmente vocês virem até a minha comida, ou até a nossa comida. Mas depois disso, aí a gente acaba dividindo coisa tipo, mas o Saitama não. O Saitama, ele chega antes, antes do pedaço de carne cair e ainda pega com o hashi, cara. É absurdo, absurdo. O careca consegue ser absurdo demais. A velocidade dele é algo assustador. E ele saiu depois do pedaço de carne, chegou antes, pegou ali pelo hashi, retornou ao terraço e ainda, cara... E o rapaz ali, o senhor, não tinha nem piscado. É ou não é mais rápido do que o Flash ali na DC? O careca então celebra por ter chegado a tempo, dizendo que havia guardado a carne para o final e quase havia lhe deixado cair. Saitama se vira para um homem ao lado e questiona sobre o que eles estavam falando, tentando se lembrar da conversa que eles estavam tendo. E o velho está suando tanto que parece que foi ele que fez a corrida até o térreo. Isso lhe assusta, que faz ele perder a compostura e vai em direção ao chão, sem chances de se recuperar, perdendo totalmente o equilíbrio. Mas é nesse momento que o nosso careca lhe salva, usando seu hashi. Porém, ao fazer isso, o Saitama sacrifica seu pedaço de carne que havia acabado de resgatar. O senhor se recupera e agradece ao Saitama por ter lhe salvado, e se dirige ao elevador, pensando que não pôde deixar de agradecê-lo, que não teve coragem de pular, enquanto estava com uma cara chateado, tentando entender como seguiria sua vida. Enquanto se dirigia pelos andares do elevador, o velho começa a pensar no que realmente deveria ter feito, se realmente queria ter sido notado por alguém, se tudo aquilo que já fez foi apenas para chamar a atenção, para que alguém viesse lhe ajudar. Saitama então lhe dá um sorriso, dizendo que o velho poderia fazer o que quisesse da sua vida, e se quisesse pular novamente, para que fosse para outro prédio na qual ele não estivesse comendo. Mas o velho havia percebido, que o careca havia largado de mão ali da carne que havia esperado tanto tempo para comer.
e com isso começa a chorar grato porque alguém havia ali notado. Assim ele sai do prédio e as pessoas começam a perceber que tudo que ele havia feito foi para chamar a atenção. O velho acaba gritando para todos de que aquilo não era um show e sai andando entre a multidão. Ele se volta ali às suas memórias basicamente para o careca, perguntando se pode deixar as coisas de lado. Se pode deixar um estilo de vida tão grandioso e se é capaz de fazer algo simples, desaparecendo assim no meio da multidão. Cara, que maravilhoso, né? Interessante até mesmo quando o Saitama, sem querer, ainda consegue ajudar as pessoas colocando valor na vida delas, né? Colocando ali valor na vida deste senhor. Ele se moveu ali em uma velocidade absurda para impedir que um pedaço de carne tocasse ao chão, mas não pensou duas vezes para abrir mão ali da sua comida que ele esperou tanto tempo para comer, para salvar ali o velho. Então, isso faz na cabeça ali desse senhor ser algo suficiente para ele mudar de ideia sobre o valor da sua vida, revelando a verdadeira intenção do seu coração, de que ele sempre quis viver. Ele julgou o Saitama errado como um herói fraco, mas ao ver o quanto o Saitama era forte e quanto ele havia realmente colocado suas forças para conseguir meio que salvar o pedaço de carne e abrir mão desse pedaço de carne para conseguir ficar vivo, é algo que fez a sua mente mudar, é algo que fez ele dar valor à sua vida. Então ele parou para pensar e entender que ele é mais importante do que um pedaço de carne para um herói. Assim ele consegue conduzir ali o seu conceito para pensar que poderia viver a sua vida de uma forma mais simples, poderia pensar que poderia realmente reestruturar a sua relação amorosa, ter uma nova família, ter uma nova construção. Na sociedade, esse personagem nunca vai esquecer o Saitama. Saitama então sorri ao acompanhar que o senhor havia mesmo desistido de morrer, dizendo que agora estava tudo bem. Mas assim que ele diz isso, um monstro gigantesco aparece na rua que ele estava almoçando. Saitama então se prontifica com sua sacolinha do One Mart e diz que já havia entendido e parte para derrotar mais o vilão. E assim o capítulo termina.